E aí, galera, beleza? Bom, galera, eu de maneira miserável na aula passada esqueci de apertar o botão de gravar. A aula não foi gravada, mas eu descobri que nós vamos ter que, de todo jeito, pegar a aula que nós demos ao vivo e disponibilizar numa plataforma para vocês acessarem depois, né? Então, tendo em vista essa nova dinâmica, eu vou aqui então dar novamente o conteúdo que eu dei na aula passada para aqueles que não estavam presentes possam aprender e se iluminar com o restante do conteúdo sobre o prontuário do paciente que tão importante nos é. Pois bem, galera, na aula passada, na aula que nós tivemos na quarta-feira, dia 24, né, e essa aula que eu estou dando é a aula do dia 25 na quinta, nós começamos a falar do SOAP, que é o que eu vou coletar do meu paciente na avaliação no primeiro atendimento. Tá? Falamos da parte subjetiva, que são os dados que eu coleto do meu paciente, dados a respeito da patologia dele, dados a respeito de patologias que ele pode ter tido, patologias que podem estar associadas a este paciente. Falamos também falamos do HDA, histórico da doença atual, histórico médico, a queixa principal, que é o problema que o paciente nos traz. Falamos do histórico das doenças pregressa, aquilo que pode ou não estar envolvido que o paciente já teve, tem pré-disponibilidade ou a família dele tem histórico. Limitações funcionais que o paciente apresenta, e aqui já está entrando também a parte da avaliação, primeiro o que a gente observa, depois o que a gente testa, e dor, tão polêmica dor que nós discutimos se a dor deveria ou não ser levada em consideração para que eu possa realizar o meu diagnóstico, mas quando eu falo isso, eu estou falando se a dor é o único ponto para poder realizar o meu diagnóstico, tá? E aí nós vimos que se eu tratar a parte funcional, se a parte funcional for o foco do meu trabalho, consequentemente a dor terá resolução, porque a dor por si só, não precisa de fisioterapeuta. O problema que a dor está gerando precisa de fisioterapeuta. Agora nós vamos falar da letra O e da letra A do nosso SOAP, da nosso SOAP, o objetivo e a avaliação. Tá? Antes de falar do objetivo, eu devo fazer uma avaliação detalhada no meu paciente, utilizando testes para poder verificar. Aqui eu vou pegar dados de todas as áreas, não vou falar só da ortopedia, não vou só puxar sardinha para o meu lado, mas se eu for fazer uma avaliação, por exemplo, de paciente que teve lesão do ligamento cruzado anterior, que é o mesmo exemplo que eu dei na aula na quinta-feira, eu preciso de testes para verificar a força muscular, o equilíbrio, a flexibilidade, a amplitude de movimento do meu paciente. Eu preciso de testes e de questionários acerca da capacidade funcional do meu paciente, para que eu possa saber se o meu paciente perdeu, se ele tem algum déficit funcional, se ele perdeu função motora, se ele deixou de fazer alguma atividade que ele fazia normalmente no dia dele e o quão ele perdeu dessa funcionalidade. Isso é de extrema importância. Não só isso, os testes que eu realizar no começo, na minha avaliação inicial, serão os testes que eu vou aplicar por todo o meu tratamento. Então, se eu começo fazendo um teste de força, eu vou chegar com aquele teste de força a todo o tratamento. Se eu estiver avaliando a dor do meu paciente com escala visual analógica, essa mesma escala deve ser utilizada por todo o tratamento. Por que isso tem que acontecer? Para que eu possa padronizar a minha avaliação e saber exatamente, medindo com a mesma régua de sempre, seja a força, seja a amplitude de movimento, seja o déficit que eu estou querendo avaliar se o meu paciente evoluiu ou não, tá? E aí eu dei alguns exemplos do que eu devo avaliar os meus pacientes, não só, assim, exemplos em todas as áreas, força e tônus muscular, coloração da pele, amplitude de movimento, condição neurológica,
frequência cardíaca e ou respiratória, pressão arterial, escala funcional e reflexos nervosos. Tudo bem, galera? Aqui eu estou pegando exemplos de todas as áreas, mas cada área vai ter a sua especificidade, cada área vai ter o seu ponto principal para que eu possa fazer a avaliação, e eu devo focar neste ponto principal. O registro do primeiro atendimento vai envolver a coleta de dados do paciente, os dados subjetivos acerca da patologia e da queixa principal do paciente, a avaliação do meu paciente, qual que é o problema funcional que ele adquiriu. A partir daí, eu vou formular o meu diagnóstico fisioterapêutico, tá? O diagnóstico fisioterapêutico ele é muito diferente do diagnóstico médico. O diagnóstico médico ele está restrito a apontar qual doença e ou patologia que o meu paciente adquiriu. O diagnóstico fisioterapêutico ele vai apontar qual que é o problema ou déficit funcional que o meu paciente adquiriu. Exemplo, se o meu paciente teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, esse é o diagnóstico médico dele. O diagnóstico fisioterapêutico é, após avaliar o meu paciente e notar que ele teve perda de força muscular, notar que ele teve redução na amplitude de movimento, notar que ele teve perda de equilíbrio, eu tenho que relatar isso no meu diagnóstico. Redução na força muscular, equilíbrio e amplitude de movimento da articulação do joelho do membro inferior esquerdo, do membro inferior direito, tá? A parte funcional detalhada em qual segmento exato do corpo humano é o que compõe o diagnóstico fisioterapêutico. E aí, com base no diagnóstico fisioterapêutico, eu consigo definir os meus objetivos, com base naquilo que eu avaliei e percebi que o meu paciente não está fazendo direito ou está fazendo com dificuldade com relação à função no dia a dia, eu consigo estabelecer com detalhes e com precisão aquilo que eu vou precisar atender do meu paciente, aquilo que eu vou precisar tratar do meu paciente, tá? E o meu objetivo de tratamento, com base no diagnóstico fisioterapêutico, o meu objetivo ele vai ser voltado para que o paciente retorne às atividades de vida diária e ao trabalho dele. E aqui a gente entra na questão da dor de novo. A dor vai ser muito importante e ela será reduzida naturalmente pelo curso natural da doença e ela será reduzida também por efeito da terapia. Entretanto, o foco, por exemplo, para eu saber se o meu paciente pode ou não ter alta, é a função do meu paciente, se ele é capaz de voltar ao trabalho. Se ele estiver sentindo uma dor residual, ele deve ter recomendações para diminuir essa dor no dia a dia dele. É muito difícil um paciente não ter nenhum resíduo da lesão, da fratura, do trauma que ele sofreu. Ele vai ter um resíduo, pode ter uma perda de amplitude de movimento ou de força que não vai ser igual como era antes. Da mesma forma, ele pode carregar uma dorzinha ali no dia a dia dele, mas isso não pode comprometer a função do meu paciente. Se não comprometer a função estiver reestabelecida, o meu paciente puder voltar ao trabalho, puder voltar a cuidar da casa dele, voltar a tomar banho, voltar a se alimentar, o nosso trabalho está feito de maneira magistral. Planejamento do meu atendimento, galera. O planejamento é fundamental. Feito o diagnóstico fisioterapêutico do paciente, eu vou pesquisar o meu tratamento, que é o que nós vamos pesquisar, que é o que nós vamos aprender a fazer nas próximas aulas, voltando para a fisioterapia baseada em evidência. Eu vou pesquisar o meu tratamento, galera. E pesquisado o meu tratamento, encontrei a melhor conduta, encontrei a melhor resposta àquilo que vai resolver o problema principal do dia a dia do meu paciente. É importante que eu direcione o que será feito em cada sessão.
Se eu puder direcionar por sessão por dia, melhor, perfeito. Se eu não puder, que eu divida e aponte o máximo por semana, mas eu preciso ter um planejamento do que será feito e por quanto tempo será feito. Porque, além do tratamento que será feito em cada sessão, em quantos dias da semana eu vou encaixar esse tratamento e, consequentemente, quanto tempo vai durar esse tratamento, eu terei avaliações periódicas, galera. A mesma avaliação que eu fiz no começo, quando o meu paciente chegou, eu vou aplicar no meu paciente o meu tratamento até a alta do meu paciente. O mesmo teste que eu fiz no começo será feito por toda a terapia depois, para que eu possa ter um parâmetro correto de avaliação da evolução do meu paciente. Tá? Então, eu tenho que planejar dia a dia certinho o que eu vou fazer do meu tratamento e também quais dias ou a cada quanto tempo eu vou fazer a minha reavaliação, ou seja, a minha avaliação periódica, a avaliação que acontece depois da avaliação inicial. Eu devo estabelecer uma previsão de alta para o meu paciente com base no diagnóstico fisioterapêutico e com base no protocolo pesquisado do meu paciente, no protocolo de tratamento que eu vou aplicar no meu paciente. Além disso, outro ponto interessantíssimo, tão importante quanto o tratamento fisioterapêutico ou até mais, faz parte do tratamento, são as orientações e atividades domiciliares, tá? Orientações e cuidados domiciliares. O paciente vai precisar tomar determinados cuidados para não estragar aquilo que já foi feito na sessão, pelo amor. E o paciente terá também orientações de atividades complementares ao tratamento, para que o quadro dele possa seguir em evolução, para que nós possamos ter o mesmo desempenho e o mesmo resultado encontrado e estabelecido pelo nosso protocolo, tá? O paciente precisa tomar cuidados e fazer atividades no dia a dia em casa para não perder o que nós ganhamos, o que nós evoluímos na sessão fisioterapêutica e para que ele possa se restabelecer, para que ele possa se curar o quanto antes. Para que ele possa finalizar o quanto antes, a gente possa dar alta logo para ele e já atender o próximo paciente. Otimizando, facilitando o nosso trabalho e otimizando, facilitando a vida do paciente, que vai se recuperar mais rápido, voltar a trabalhar mais rápido. Beleza? Passada a avaliação, passada o SOAP, a parte subjetiva de coletas de dados, a avaliação, o objetivo estabelecido, o planejamento do tratamento, depois que eu tiver feito o meu diagnóstico fisioterapêutico, eu vou fazer o registro regular das minhas sessões de fisioterapia. Registro regular das sessões de fisioterapia, galera. Isso é fundamental, isso tem que ter. Beleza? Então, tá rolando acabou a minha sessão, imediatamente após a sessão eu tenho que atualizar o meu prontuário. Se porventura, e isso vai ser muito comum no nosso estágio, no 5º ano, atendendo os pacientes, se porventura eu tiver um paciente imediatamente após o meu primeiro paciente, o horário do paciente for um depois do outro, ao final do dia, quando eu acabar todos os meus atendimentos, eu tenho que me sentar, abrir o prontuário de cada paciente e atualizar com a terapia que foi feita naquele dia. Detalhar cada procedimento, detalhar que hora o paciente chegou, detalhar como o paciente chegou, como o paciente estava, tá? Se eu fiz exercício, quantas sessões, quantas séries, repetições, qual carga que eu utilizei desse exercício. Se eu utilizei um equipamento, se eu utilizei o laser, se eu utilizei um halter ou um equipamento de mecanoterapia, se eu utilizei ultrassom,
Houve programação, tempo de uso, posicionamento do paciente? Se foi mecanoterapia, qual foi a carga utilizada? Que tipo de aparelho, que tipo de equipamento? Foi o aparelho para equilíbrio? Foi para fortalecimento? Se eu utilizei um método de termoterapia, que temperatura que eu utilizei, que método eu utilizei, por quanto tempo eu utilizei, qual foi a resposta do paciente após a aplicação desse método, tá? Toda a minha sessão tem que ser detalhada, porque aqui eu posso estar fazendo um acompanhamento de um paciente em que eu vou atendê-lo durante todo o período do meu estágio, ou aqui eu posso estar fazendo o acompanhamento de um paciente que eu vou passar para o próximo colega que vai vir, que vai me substituir aqui no estágio. O meu grupo já terminou o tempo dele, o próximo grupo vai chegar para atender. E eu preciso deixar registrado certinho tudo que eu fiz com o meu paciente para que o meu colega dê continuidade nesse trabalho. Não só isso, se eu estiver trabalhando num hospital, numa UTI, e estiver alternando em turnos, um turno eu atendo aquele paciente, no próximo turno o outro fisioterapeuta vai atender aquele paciente, eu preciso deixar registrado exatamente como o paciente estava, deixar registrado o quadro do meu paciente, deixar registrado o que aconteceu no tratamento, todos os procedimentos que foram realizados, para que o próximo fisioterapeuta saiba como foi a sessão anterior e possa dar continuidade no trabalho. Além disso, galera, intercorrências, galera, intercorrências, tá? Troca de procedimento, progressão do tratamento, o paciente faltou, o paciente trocou de horário, aconteceu um problema com o paciente durante a sessão de fisioterapia, é uma coisa que nós vamos muito nos precaver, mas pode vir a acontecer. Isso tem que estar detalhado no meu prontuário. O nosso prontuário não é só para acompanhar o trabalho e o tratamento do meu paciente, mas também é uma segurança jurídica de que nós fizemos nosso trabalho de maneira correta e ética, seguindo todos os princípios que estabelece o Código de Ética da Fisioterapia, estabelecido pelo COFIT e endossado pelos CREFITOS. Além disso, galera, fiz toda a minha sessão, as minhas sessões, fiz o meu atendimento e nas avaliações periódicas eu fui notando alta do meu paciente, eu fui notando evolução do meu paciente. De modo que na última sessão eu avalio o meu paciente, eu noto que ele evoluiu de quando ele chegou até a última sessão e ele está apto para ter alta. Como eu falei, eu só vou ter essa informação se eu avaliar o meu paciente do mesmo jeito que eu avaliei na avaliação inicial, utilizando os mesmos testes, os mesmos parâmetros. Seguindo esses mesmos parâmetros por todo o meu tratamento, eu consigo estabelecer um critério, observar uma evolução e indicar a alta desse paciente, tá? A alta também deve ser justificada, galera. Eu tenho que fazer uma descrição rápida, breve, resumida de como foi feito o tratamento. Eu preciso dar dados a respeito dos testes que eu utilizei para avaliar e que parâmetros, que evolução clínica eu observei nessas avaliações para poder indicar retorno do meu paciente. Qual foi a efetividade do meu tratamento? O tratamento foi efetivo, não foi? O paciente tinha algum problema médico que atrapalhou na evolução dele durante o tratamento? Recomendações e cuidados após o tratamento. Você tem que dar recomendações e cuidados para que o paciente não perca a evolução, não perca todos os ganhos que ele obteve com o tratamento fisioterapêutico, para que ele possa manter o mesmo nível de funcionalidade que ele saiu ou próximo desse mesmo nível quando ele estiver no dia a dia dele, para que ele não perca a parte funcional e precise voltar para você. E, se possível, quando possível, é de extrema importância fazer o follow-up, tá? Fazer um acompanhamento do meu paciente. O que é o follow-up? O suprassumo do nosso trabalho, o mais importante, não está só em dar alta para o paciente e observar a evolução clínica. Está também nessa evolução clínica perdurar, continuar por mais 3 meses, 6 meses, por mais 1 ano.
para que eu possa ter uma noção de que aquele efeito obtido no meu tratamento será mantido ao longo do tempo com o meu paciente, que aquele problema foi resolvido. Se o paciente voltar, ele vai voltar com outro problema, mas aquele que eu atendi foi resolvido. E o que é esse acompanhamento? É justamente cuidar para que o paciente, a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, volte até a clínica, eu possa reavaliar esse paciente e verificar se o paciente obteve a alta, se ele obteve o ganho que eu consegui com ele ao final da minha terapia. Tocou aqui o meu celular, galera. Esse vídeo, como ele está substituindo o vídeo da aula, eu não poderia editá-lo da maneira que eu gostaria, tá? Então, tocou meu celular aqui, eu vou acabar entrando na gravação, mas esse é o ponto, galera. Se possível, eu preciso fazer um acompanhamento do meu paciente por mais 3, 6 meses, 1 ano, da forma que der, para saber se o efeito da minha terapia foi mantido. E por fim, galera, como eu falei anteriormente, os autores da bibliografia que nós estamos utilizando para aprender sobre prontuário do paciente, Galvão e Ricarte, esses autores são de 2011, de lá para cá ainda são os autores utilizados, né, um material mais completo acerca de prontuário do paciente. Esse livro não aborda só o prontuário do fisioterapeuta, aborda prontuário de diversas outras áreas, mas para nós importa só o capítulo 14, que fala da fisioterapia. Quando esse livro foi feito, ainda não havia uma regulamentação por parte do COFITO para estabelecer um padrão de prontuário para os fisioterapeutas. A partir de 2012, passamos a ter as resoluções, certo? 414 e 415 de 2012, falando que deve ser obrigatório o prontuário fisioterapêutico, assim como tudo o que deve conter no prontuário, tá? Sim, poderíamos até 2012 ter atendimento fisioterapêutico sem prontuário. Sim, estamos falando do Brasil profundo. Então vamos lá, galera. Só para a gente passar geral, dar uma passada, só lembrando que esse modelo é o modelo do CREFITO 8, se eu não me engano é o CREFITO do Paraná. O CREFITO 3, que é o nosso CREFITO de São Paulo, eu não encontrei este modelo disponível, então pode ser que esteja em alguma parte do site que eu não vi, que eu não achei. Eu procurei no site, pesquisei, não encontrei. Se tiver, tá numa parte que eu não vi, assumo a minha falha. Bom, nesse prontuário, primeiramente, nós temos a data da avaliação e a identificação do paciente, tá? E aqui, mais uma vez, eu reitero, eu vou precisar saber o nome do paciente, ter o contato do telefone dele. Determinadas informações do paciente, eu não sei o que vai ser coletado por nós no atendimento, na avaliação, e o que vai ficar só na recepção da clínica, e o que vai ficar restrito por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como a Alana apontou na aula, é claro que nós vamos saber, por exemplo, além do gênero do paciente que nós vamos atender, que nós vamos saber, por exemplo, a profissão desse paciente, que nós vamos saber o diagnóstico médico desse paciente. Faz parte do nosso trabalho entender o que o paciente faz, como ele faz, para que eu possa tratar o problema que aquele paciente está tendo. Tá? Faz parte. Eu vou ficar sabendo que dados nós vamos coletar ou não na avaliação e que dados ficam só na recepção, particularmente não sei, nós vamos ficar sabendo, mas para o nosso trabalho não faz grande diferença. Eu preciso saber o nome, o gênero do paciente, contato do paciente, profissão e diagnóstico médico, para que eu possa então começar o meu trabalho, a minha avaliação fisioterapêutica. Além disso, na avaliação eu vou coletar o SOAP, o diagnóstico fisioterapêutico vem aqui antes, mas ordem trator não altera o viaduto. Eu posso fazer o diagnóstico fisioterapêutico depois que eu fizer a avaliação do meu paciente, então vou coletar a história clínica, queixa principal, se tem algum hábito de vida que influencia no quadro dele, história de doença atual, doença progressa. Nesse caso aqui, ao invés de doença, tá moléstia, mais doença e moléstia é a mesma coisa.
Antecedentes pessoais, familiares, ou seja, fatores anteriores da pessoa e da família que podem influenciar no quadro, se tem algum histórico dependendo da doença, se ele fez algum tipo de tratamento, se ele toma alguma medicação. Aqui começam os exames clínicos, né? Os testes que eu vou fazer com ele. Então, exames complementares, gente, eu reitero, é fundamental, não é perfumaria, não é frescura. Além do teste fisioterapêutico que eu vou fazer com o meu paciente no box, tá? Da minha avaliação, além da minha avaliação clínica, todos os exames complementares que eu puder ter vão facilitar muito a minha vida, porque no exame pode aparecer alguma coisa que não está aparecendo no teste clínico. E esse aspecto, esse ponto, pode fortemente influenciar no resultado final do meu tratamento e, consequentemente, influenciar no quadro do paciente. Eu posso não ter a mesma efetividade no tratamento porque ele pode vir com algum problema, algum aspecto médico, que no teste clínico não saiu, mas na hora que eu olhei a radiografia, na hora que eu olhei o ultrassom, na hora que eu olhei a tomografia, na hora que eu olhei o Doppler, na hora que eu olhei o ecocardiograma, eu notei. Tá? Então, esse aspecto dos exames complementares é fundamental. É difícil conseguir isso no setor público, sem sombra de dúvida. Pacientes do setor particular vão conseguir com mais facilidade, mas ainda assim nós precisamos solicitar, precisamos que o paciente de alguma forma possa providenciar para ajudar e ajudar muito o nosso trabalho e, consequentemente, ajudar no tratamento do paciente. A semiologia, testes específicos do meu paciente, avaliação. Aqui, o modelo indicado pelo COFITO já vem com EVA, escala visual analógica. E aí, fiz a avaliação do meu paciente, fiz o diagnóstico fisioterapêutico do meu paciente, beleza, eu já consigo elaborar os objetivos para poder atender e tratar aquela demanda do meu paciente, quais recursos eu vou necessitar para poder aplicar aquele protocolo de tratamento e qual vai ser o plano de tratamento, detalhando certinho em cada sessão que eu vou fazer ou que eu vou fazer por semana. Além disso, detalhação da nossa evolução. Então, pelo que nós vemos aqui, este modelo contempla aquilo que a nossa bibliografia indica como necessário para um prontuário do paciente dentro da sessão de fisioterapia. Galera, era essa a nossa aula, esse o nosso assunto, isso que eu tinha para passar para vocês. Vou subir esse vídeo no sistema e vou também instruir vocês como acessar. Vai ser parecido com o que a gente já fazia no passado, mas em plataformas diferentes, beleza? Então, galera, abração, fiquem bem, dúvidas estarei disponível e falou!